E aí, galerinha do nono. Então, pessoal, tava devendo para vocês aqui a aula sobre renascimento artístico. Já havia passado o resumo, algumas atividades, né, que vocês fizeram sobre essa corrente filosófica e artística lá que surgiu aí por volta do século XIV/XV, né? Então, eu vou estar explicando para vocês aqui o que foi esse renascimento artístico, né, as principais características desse renascimento artístico, principais autores também. Vocês vão se identificar muito com os principais autores, tá? Até porque tem uma relação aí com é, 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 cômico, né? Uma questão de relacionada aos desenhos animados, tá? E a relevância e a importância também que teve esse renascimento artístico. Hoje eu não vou conseguir estar passando para vocês todo o conteúdo, tá? Principalmente relacionado aí aos autores, aos principais autores desse período aí do Renascimento, beleza? Mas em um outro momento eu vou estar gravando uma outra videoaula e tá dando aí uma continuação aí da explicação desse período aí, dessa corrente filosófica aí que foi esse Renascimento, ok? Então eu nomeei aqui como Renascimento Artístico aula 1, beleza? Então, galera, antes de entrar aqui nos slides, eu gostaria de estar fazendo uma explicação, né, de um modo geral, de âmbito geral, e depois a gente vai lendo os slides aí, as dúvidas que forem surgindo, tá? Eu vou estar tentando esclarecer para vocês, e se ainda permanecerem as dúvidas, vocês podem estar utilizando aí os recursos digitais aí, grupos de WhatsApp que a gente já criou, para estar perguntando, e com certeza eu vou estar esclarecendo para todo mundo, beleza? Mas assim, vamos lá. Quando a gente fala de renascimento, a gente vai estar falando aí de um período de transição, tá? Então, assim, ela foi justamente um período de transição entre aí um período que foi conhecido como período do trovadorismo, tá? E um período que vai ser conhecido ainda como o período do classicismo. Ele fica exatamente no meio, esse renascimento, fica dividindo essas duas partes, essas duas vertentes artísticas e culturais aí, que foi o trovadorismo e o que vai ser o classicismo. Tá? Então, o que foi esse trovadorismo que antecedeu esse renascimento? O trovadorismo era um período de limitações artísticas, porque quem comandava, num âmbito geral, posso dizer até assim, era a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, o clero no caso, né? E a monarquia, né? O rei em si. Mas de uma forma ampla mesmo, quem mandava era a Igreja Católica. Então os movimentos artísticos eles eram limitados, tá? Eles eram limitados aí ao que a igreja vinha a propor. Tá? Então, não era todo mundo que poderia fazer ou da maneira como cada um poderia se expressar. Tá? Então, não era uma coisa solta, beleza? Então, qualquer tipo de movimento artístico, seja ele literatura, seja ela escultura, seja ela a própria pintura, entre outros que vierem a surgir aí no Renascimento, né? Lá nesse período do trovadorismo, era limitado. Não é que a arte não existia, a arte sempre existiu, mas existiam em suas limitações, a liberdade em relação à propagação, né, desse mesmo tipo de arte. Então, o nome por si só ele já diz renascimento, porque enquanto nesse período aí do trovadorismo estava atrelado à Igreja Católica, né, o poder atrelado à Igreja Católica e no caso o clero, né, e a monarquia em si, o próprio rei, dá-se o nome de dentro aí das características, né, a gente vai ver isso também. Então a gente vai ver dentro das características que o que predominava, né, a cultura religiosa era a que predominava, né, e o nome dessa cultura religiosa, dessa vertente religiosa aí, era o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Né, no caso, Deus sobre todas as coisas, Deus no centro do universo, beleza? Então, o ser humano ele não era dono de si, de um modo geral falando. O ser humano ele não era um ser pensante. Tá? O ser humano ele estava na Terra apenas para cumprir o papel, aquilo que ele veio fazer, e se aquilo que ele fez fosse aos olhos divinos, aos olhos ali da Igreja Católica, aos olhos de Deus, né, de um modo geral, cumprido com êxito, ele teria ali o seu lugarzinho no céu guardado, entendeu? Então, o ser humano, tudo que ele fazia era com
propósito da salvação, a salvação da alma. Então, eu queria pensar, eu queria, é, sei lá, uma mulher que quisesse é, gostos, né, tivesse gostos em relação à própria beleza, né, que quisesse se maquiar, se quisesse se vestir, não, ela não poderia fazer isso. A questão da vaidade não era algo permitido. Na verdade, nada era permitido. Tudo era controlado, né, pela Igreja Católica, beleza? Então, questões aí relacionadas à carne, questões relacionadas ao corpo, questões relacionadas aí às pessoas de um modo geral, elas eram aí podadas, entendeu? Então o ser humano apenas pré-existia, ele não existia. O ser humano ele não tinha domínio sobre a sua própria vida. Quanto mais, vamos dizer aí, com relação a um movimento artístico, né? Então isso é o que acontecia lá no trovadorismo. Aí sofreu algumas mudanças, a gente não vai abordar essas mudanças aí, mas mudanças relacionadas à burguesia, a mudanças relacionadas aí ao mercantilismo, e o mundo começou a mudar. Então, do final do século XI ali até século XIV, né, final do século XIV ali, o trovadorismo ele imperava, ele mandava. E esse regime totalitário, esse regime é, é, regido aí pela Igreja Católica, imperava também. Mas no final do século XIV, início do século XV, veio esse renascimento com essas questões econômicas, né? A questão econômica e social influenciou muito para que isso viesse essa mudança viesse a acontecer. Então surgiu aí esse período de transição, chamado de renascimento. No renascimento, aquele teocentrismo, né, que é aquela característica predominante lá no, no, no trovadorismo, ele mudou. Não era mais Deus o centro do universo, não era mais o teocentrismo, e sim o antropocentrismo. O que é esse antropocentrismo aí, professor? Isso aí é colocar agora o homem no centro do universo. Nesse momento, o homem agora começa a ser um ser pensante. O homem agora começa a ser dono de sua vida, né? Então, o homem ele começava a vir agora com questões científicas, né? Os porquês, as comprovações. Então, o mundo mudou muito nesse século XV. As mudanças que aconteceram nesse século XV, não só na questão artística que a gente está vendo aqui, mas econômica, social, de um modo geral, ela foi bastante assim drástica, né? De um momento para uma hora para outra. Então agora o homem era um ser pensante, beleza? E como esse ser pensante surgiu, como esse cientificismo surgiu, como essa quebra, essa nova corrente filosófica que foi o Renascimento surgiram junto com eles aí, né? Como é que eu posso dizer? A questões da, da diversidade artística. Agora, não mais a igreja tinha aquele poder de comandar tudo que todos iriam fazer, né? Agora o homem poderia fazer da maneira como ele gostava, que ele queria fazer. Então, o Renascimento foi isso. A quebra aí do teocentrismo para o antropocentrismo. Então entra muito nesse contexto histórico, beleza? A arte ela faz parte, a literatura faz parte desse contexto histórico, beleza? Então, antes teocentrismo, agora antropocentrismo, beleza? Então, foi a quebra. Até o trovadorismo, o mundo, no caso a Europa, era conhecido, o período, né, era conhecido como um período medieval, tá? Então, uma idade aí medieval. E quando teve um renascimento, que foi, como eu disse para vocês, um período de transição até o classicismo, aí iniciou-se o que? A idade moderna. Então, uma idade medieval para uma idade moderna, tá vendo? Então, chegou agora a modernidade. O homem como dono de sua própria vida, o homem agora como um ser pensante, beleza? Então, a partir desse momento, o homem começou dentro da literatura, dentro da arte, dentro da escultura, né, dentro da sociedade como um todo, agora a produzir aquilo que lhe cabia, aquilo que ele queria, ok? Então a gente vai entrar agora em algumas características, a gente vai entrar agora em alguns pontos aqui relacionados aos principais artistas,
tá? E vamos fazer a leitura de alguns slides, mas eu espero que nessa prévia, né, de 10 minutos que eu dei para vocês aí, vocês tenham entendido o que aconteceu e o que foi esse período aí do Renascimento, ok? Alguns momentos eu vou estar retomando algumas coisas, mas é normal, tá? Então vamos aqui à leitura de alguns slides. Então, Renascimento artístico. O Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, com a profusão de diversas obras. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV lá na Itália, que a gente falou, né? Até o século XIV, uma idade média aí, né? E depois disso, uma idade moderna, né? No caso, o século XV iniciou essa idade moderna. Foi com o declínio do sistema feudal, aí entra a questão econômica que a gente falou, né? O surgimento dos burgues, lá da burguesia, do mercantilismo, que influenciou essa mudança, tá? Aí, mas já é um outro assunto, não vou entrar agora. E de diversas características associadas ao período medieval, que surgiu aí a Renascença, né? Então, o que aconteceu? A arte, a literatura, como é que eu posso falar? O renascimento artístico renasceu, ressurgiu. E junto com esse ressurgir, como o homem agora é o centro do universo, né? Agora é o antropocentrismo, surgiu junto com esse renascimento artístico o humanismo, né? Então agora o humanismo vem de humano, né? Tá claro isso, beleza? Um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. Vamos lá, continuando aqui. Características do renascimento nas artes. Como eu disse para vocês, em algum momento aí a gente vai estar batendo em algum ponto que eu já expliquei, tá? Mas vamos lá. Diferentemente da arte medieval, o renascimento artístico esteve inspirado na antiguidade clássica. Que antiguidade clássica é essa? A antiguidade greco-romana, tá? Como foi um período de renascimento aí, onde de um lado estava ali o período medieval, do outro estava o período, a idade moderna, né? Quando ele fala da antiguidade clássica, é porque os gregos eles já tinham esse tipo de filosofia. Os gregos eles já se colocavam como um ser pensante. Os gregos já tinha muito, já era muito bem aflorada essa questão do cientificismo. Então eles foram se basear lá na arte grega, na literatura grega, para poder, com base nisso, trazer isso e renascer, né? Criar esse período que eu falei para vocês, lá do humanismo ou da renascença. Então essa antiguidade clássica greco-romana foi que deu base, né? Foi o que sustentou aí a ideia, né, desse renascimento, ok? Então, nas artes greco-romanas, que haviam sido esquecidas durante séculos. Tá vendo? Há muito tempo a arte greco-romana já vinha com essa filosofia aí de não teocentrismo, mas sim o antropocentrismo, né? Até pela questão dos filósofos, né? Quantos filósofos a gente pode listar aí que nasceram na Grécia, né? Ou até mesmo quando fala greco-romano, né? Até mesmo aí vem a influência aí italiana, né? Então, quantos a gente pode listar? Muitos. Então eles têm isso como raiz. Então eles vão se basear lá para poder criar essa nova vertente, essa renascença, esse humanismo. Então, que haviam sido esquecidos durante séculos. Para os artistas do Renascimento, o contexto associado ao período medieval impossibilitou a evolução da arte em diversos aspectos. Quando a gente fala aí do período medieval, por que ela impossibilitou aí o desenvolvimento da arte, né, como um todo, né? Vamos falar de diversos aspectos, porque o poder estava onde? O poder estava com a Igreja Católica. Então, nada poderia ser feito sem que a Igreja permitisse, ok? Então, isso aí eu já falei no slide anterior. Isso porque o medievo esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa, tá vendo aí? Uma cultura religiosa, onde o ser humano apenas pré-existia, cumprir aquilo que ele veio fazer na concepção dele, né, pelo que a igreja passava para ele, ele deveria cumprir aquilo. Se fosse feito com êxito, teria ali sim a salvação de sua alma. Então é uma cultura religiosa, onde o teocentrismo, que significa Deus no centro do universo, ok? Era predominante e regia a vida das pessoas, ok? A gente já falou sobre isso. Então, continuando aqui, ainda em características do Renascimento. Foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado, sobretudo,
pelo caráter humanista, tá vendo? É a escola do humanismo. Assim, o teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo, que agora é o que? O homem no centro do universo. O homem, como disse, ser pensante. E vai estar atrelado diretamente a essas questões aí, ó, científica principalmente, né? E cultural. E aí, consecutivamente, social, né? Assim? Outros aspectos aí não menos importantes explorados pelos artistas do Renascimento foram o equilíbrio, né, das formas e ao buscar a harmonia fundamentadas naquela arte clássica que a gente falou lá na arte greco-romana. Tá beleza? Então, aí a chegada de que? Da Idade Moderna. Como a gente pode rebater aqui mais uma vez, então o período de transição que foi o Renascimento entre uma idade medieval e uma idade moderna. Esses pontos aqui que eu abordei das características eu já tinha falado lá no primeiro slide, ok? Como eu disse para vocês, é só uma questão aí da gente estar lendo e servir aí como base de pesquisa para as próximas atividades que eu vim a passar para vocês aí. Tranquilo? Então, continuando. Então, vale lembrar que o renascimento artístico inclui a evolução da pintura, escultura, arquitetura e literatura, valorizando aspectos humanos e da natureza. Então, vamos lá. Agora, olha a vertente, né, cultural aí, que, falando de um modo mais abrangente, né, com relação às características artísticas, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente está falando de quê? Literatura, arquitetura, escultura, pintura, né? Então, tudo isso agora vai ser valorizado. Aspectos humanos e da natureza. Antes, nesse período medieval, que partiu aí do século XI até o século XIV, quando a gente fala assim de aspectos humanos e da natureza, isso era algo literalmente totalmente proibido. Porque quando a gente fala de uma cultura totalmente religiosa, como é que eu vou estar falando aí de aspectos humanos e naturais, né? Por mais que no século XV, por mais que no período do Renascimento, lá do humanismo, a gente veja que muitos artistas se baseiam, eles utilizam a questão religiosa, né? Eles, a sua obra em si, de um modo geral, ela sempre vai buscando ali, dentro de uma vertente religiosa, ainda como cultura, mas eles têm essa liberdade. Quero que vocês entendam isso, que quando a gente entrar aqui nos principais autores e a gente começar a falar sobre esses principais autores, aí vocês podem ver, mas o homem conseguiu aí, de um modo, como é que eu posso falar, sua liberdade de expressão, né, de se expressar artisticamente, né, valorizar aí os seus aspectos humanos, né, agora ser dono de sua própria vida, expor aquilo que ele pensa, baseado numa cultura greco-romana, onde a filosofia gera algo avançado, né? Então, por que agora ele continua fazendo aí uma arte voltada às questões religiosas? A influência. A influência é a resposta. Ninguém consegue se desprender de um momento para o outro. Agora estamos no renascimento, vou fazer aquilo que eu quero, da maneira como eu quero. Né? A ideologia, ela não muda, a concepção, ela não muda de um momento para o outro, entendeu? Então, a questão religiosa estava muito aflorada e era fonte de inspiração aí para os múltiplos artistas que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Mas eles tinham essa liberdade, como eu disse, falar dos aspectos humanos e naturais. E dentro dessa questão religiosa, eles colocaram os aspectos humanos também, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Ainda que muitos temas explorados pelos artistas do Renascimento estejam associados ao plano religioso e espiritual, a mudança de mentalidade da época proporcionou incluir uma variedade de temáticas, está vendo aí? Então, muitos artistas ainda associam, né, a sua obra, a sua arte aí a temas religiosos, né, a questão da espiritualidade com a mentalidade, porque eles não conseguiam se desprender ainda, a questão ideológica, a concepção ideológica ainda não conseguiu se desprender, mas eles tinham essa liberdade. Então, os assuntos abordados variavam ainda, né, começavam a variar, desde os costumes, a mitologia, as paisagens, entre outros. Entendeu? Então, uma concepção não muda no estalar de dedos. Virou a chave, virou o século. Surgiu uma nova tendência, uma nova corrente filosófica. Agora surgiu um novo pensamento. Não. Quando a gente fala de ser humano, galera, a gente está falando de subjetivismo. Tá?
Se fosse objetivo, o ser humano seria um robô. Então, Rodô achava que o ser humano já vinha com outra concepção. Não. Então, com o tempo, foi que surgiu essa liberdade de expressão artística aí, ela se tornou mais aflorada com o tempo, ok? Então, continuando lá no classicismo, tá? Então, continuando aqui. Então, agora, principais artistas e principais obras. Como eu disse para vocês, vocês vão se identificar com muitos desses autores, tá? São muitos autores, mas eu selecionei apenas alguns. Para essa aula de hoje, apenas alguns. E aí, na próxima aula, eu faço eu continuo de onde nós paramos aqui, tá bom? Então, vamos lá. A seguir, os principais artistas e obras do período renascentista, né? Os quais foram os grandes destaques na área da pintura, arquitetura, escultura e literatura. Então vamos lá, o primeiro deles aí, famosíssimo, né? Leonardo da Vinci, com uma obra também famosíssima, conhecida aí como A Última Ceia, tá? Eu queria ter colocado a Mona Lisa também, mas preferi colocar essa, para que vocês vejam a questão daquilo que a gente falou, né? A questão de se eles tinham uma liberdade, por que buscar a inspiração voltada no âmbito religioso, né? Como a gente volta a falar, eles não conseguiam se desprender de um momento para o outro com relação à influência de praticamente o que 3, 4 séculos passados aí, né, em que a Igreja Católica dominava. Então eles não tinham como se desprender de um momento para o outro. Agora lá no classicismo, sim, aí eles já começaram a usar novas tendências voltadas aí à concepção mais humana, né? Como eu falei, o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Então vamos lá. Sem dúvida, Leonardo foi um dos principais artistas do Renascimento. Pintor, escultor, arquiteto e literato. Renascentista. De suas principais obras destacam-se a Mona Lisa, né? Famosíssima Mona Lisa, A Última Ceia, tela que está aqui para vocês verem, A Virgem das Rochas e O Homem Vitruviano, entre outras também. Beleza? Como eu disse, aqui é só um resumo. Então, temos aqui o Leonardo. Agora nós vamos para o Michelangelo. Então, Michelangelo foi um pintor, escultor, arquiteto, escritor renascentista, considerado um gigante do Renascimento, destacou-se com a produção de sua escultura e de diversas obras, entre elas destacam-se aí, olha só, Pietà, que é essa obra que está aqui mais à direita, Pietà é essa aqui, ó, e essa daqui, né, até em filmes aí, né, na indústria hollywoodiana, eles gostam de utilizar muito essa imagem aqui, como Código da Vinci, apareceu também, outros filmes apocalípticos, né, que eles gostam de colocar essa imagem, né? Que imagem seria essa? Seria uma pintura que Michelangelo fez no teto da Capela Sistina, e o nome dessa pintura aí chama-se A Criação de Adão, né? À direita aqui a gente pode ver Deus e à esquerda, né, o Adão. Aqui, ó. Opa, voltando aqui. Então aqui, ó, Adão, e aqui Deus cercado de seus arcanjos, os anjinhos, beleza? Então imagina, se vocês entrarem aí no Google, fizer uma pesquisa e colocar teto da Capela Sistina, vocês vão ver as inúmeras, né, as facetas ali, a proporção gigantesca que é essa obra. Aqui é só um pedacinho dela. Mas você pega a Capela Sistina e dá uma olhadinha lá, coloca lá, teto Capela Sistina, vocês vão ver a dimensão dessa arte aqui, a dimensão dessa pintura, beleza? Só que essa parte aqui é a parte ali onde, como eu disse para vocês, muitas indústrias, principalmente a hollywoodiana e a cinematográfica, eles gostam de pegar essa imagem aqui, que é justamente ali o pequeno elo, né, que divide ali Deus e o homem, né, e a ligação entre os dois também. Beleza? Então, a criação de Adão, de Michelangelo. Continuando aqui, Donatello. Donatello foi um escultor italiano nascido em Florença, teve grande destaque na arte renascentista também. Então, dos seus trabalhos destacam-se as esculturas. Então, nós temos aqui a exemplificação, essa obra aqui é chamada de Davi, beleza? Essa obra que eu coloquei aqui, o exemplo, escultura Davi, Catamaleta, São Marcos e Tabernáculo de São Jorge. Então, são algumas obras aí de Donatello de Niccolò. Continuando.
Nós temos aqui o Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, também um grande pintor aí do período do Renascimento, beleza? Então, pintor, desenhista italiano, Botticelli foi um dos principais nomes do Renascimento italiano. De suas obras destacam-se o Nascimento de Vênus, a Adoração dos Reis Magos, Primavera e Virgem com o Menino, São João Batista Criança. Então, a obra que eu peguei aqui como inspiração foi justamente o Nascimento de Vênus. Tá vendo aí? Então, vamos continuar aqui. E para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, o último artista também, nós temos aí Rafael Sanzio, beleza? Então, pintor italiano que em suas obras utiliza a técnica de contraste de luz e sombra. Essa técnica de contraste de luz e sombra é uma técnica que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho, tá? Mas que ela teve um grande aprimoramento no período que foi chamado como Barroco, beleza? Foi um período que houve grande dualismo em relação à produção artística. Era o bem e o mal, né? A luz e a escuridão, né? Deus, o inferno. Então, começou aqui nesse Renascimento o nascimento dessa escola barroca. Então, o classicismo ainda não havia nem chegado, mas aqui a gente consegue ver características desse período aí artístico, cultural e literário que foi o barroco, tá bom? Então, continuando aqui. Então, Luz e Sombra, sendo reconhecido como um dos principais nomes do movimento renascentista. Mulher cujo rosto... não, vamos pular aqui para a esquerda. Pulando aqui. De suas obras merece destaque as diversas pinturas de Madonas e o Casamento da Virgem. Representação de Nossa Senhora em pintura e escultura. O que seria essa Madonna? Eu já exemplifiquei para vocês aqui, ó. Quando a gente fala assim, por que o professor só colocou aqui Madonna, Madonna de Prada e não botou outros exemplos? Porque o Rafael, ele fazia as pinturas utilizando aquela característica de luz e sombra que eu citei aqui para vocês, e essas Madonas, né, é um nome, lógico, italiano, alusivo aí a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, Santíssima Nossa Senhora, pintura e escultura. E uma característica também dessas Madonas e Nossa Senhora é que todas elas, lógico, vinham com rosto que exibe uma beleza serena, de traços suaves e regulares, né? Então a representação dessa Madonna aqui, lógico, é atrelada aí à questão religiosa, católica também. Vocês podem ver que a hastezinha que as crianças brincam aqui é uma cruz, né? E aqui é uma representação de Nossa Senhora Santíssima, ok? Então as Madonas, ele fazia várias representações aí das Madonas, né? Das virgens, no caso da Virgem Maria, só que dentro de representações, de formas diferenciadas, beleza? Só que sempre aí as Madonas das Virgem Marias. Então, galerinha, a gente finaliza por aqui, tá? Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem me procurar lá, como eu já disse anteriormente, utilizar as redes sociais aí. A própria plataforma serve para isso. E o grupo de WhatsApp também. Então, professor, não entendi tal coisa, explica melhorzinho para mim. Eu vou ter o maior prazer em estar explicando. Beleza? Então, fiquem com Deus, assistam a videoaula, tá? E tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Falou, galera.